Tá valendo. Olá, pessoal, boa noite. Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Sátiro Furtado. O meu trabalho, de fato, é português e redação. Eu já tenho um longo período dando aulas, principalmente para concurso, mas trabalho em todo segmento, do ensino fundamental até os preparatórios para concurso e vestibular. Eu até sempre falo que, enquanto professor, quando você consegue entrar numa sala de ensino fundamental e você consegue fazer aqueles meninos entenderem, você está preparado para dar aula para qualquer outro ser humano. É como se fosse uma prova dos 9. Então, assim, eu sou apaixonado por isso, sou policial também, né? Eu não sei se alguém dos que estão aqui presentes não viram a nossa live, mas durante a nossa live eu fiz toda essa apresentação, sou policial civil, trabalho na parte de perícia também como auxiliar de médico. Eu já trabalhei em todas as frentes que o IML tem. Eu já trabalhei no setor de necrópsia, onde nós fazíamos abertura e fechamento de corpos junto com o médico para estudar a causa da morte. Já trabalhei como motorista do IML também, já trabalhei só na parte de DNA, só trabalhei com cadeia de custódia, fazendo transporte de material para Recife. Trabalhei também na gestão com auxílio, né, o auxílio à gestão, e hoje, graças a Deus, eu estou em Uricuri, eu faço parte da regional de Uricuri, do Sertão, e onde Tiago também já trabalhou, né, hoje Tiago está em Petrolina e eu fui para Uricuri. E hoje eu trabalho em tudo, no ML, no Instituto Criminalístico, graças a Deus, a gente faz tudo e se dá muito bem. Né? E vou trabalhar com vocês a parte de português para esses concursos que estão abertos. No caso, hoje vence, né, o prazo de inscrição para o ITEP e abre PFOS. Eu acho que o Tiago já deve ter comentado com vocês. Então, são 2 concursos bons para a nossa área. Eu não sei se o Tiago falou assim, bem da nossa área, como eu falo. Eu sempre digo que na polícia, se tem uma área que é gostosa de se trabalhar, porque todo dia você aprende, você cresce, você vê casos novos, nunca é a mesma coisa. Um plantão nunca é igual ao plantão anterior, é de fato a área de perícia. Seja na Polícia Civil ou na Polícia Federal, eu sou apaixonado pelo que a gente faz, apaixonado mesmo. Entrei pelo salário, quando eu vi o edital aberto em 2007. Eu sou da turma do concurso de 2007, que entrou em 2009. Quando eu vi o edital aberto, não vou mentir, eu fui lá na parte dos salários e vi qual era o maior, e eu prestei prova para o maior salário, que era auxiliar como é que chama? Auxiliar de necrópsia. Auxiliar de necrópsia, porque de estado para estado muda, mas aqui é auxiliar de necrópsia, agora está uma briga aí para mudar a nomenclatura. Tem auxiliar de perito e auxiliar de necrópsia. Eu fui lá no salário, que tinha mais vagas, o maior salário, fiz a prova e graças a Deus deu certo. Depois que eu entrei, eu passei a me apaixonar cada dia mais pela área, óbvio. Como eu já dava aula, nunca deixei de dar e nem vou deixar porque é o que eu faço com muito carinho, com muito amor. Concilio as 2 profissões e sou feliz demais com isso. Acredito que vocês também vão passar pelo mesmo. Vão ser aprovados, vão estar concursados e depois vão exercer as outras funções, né, pelas faculdades que vocês estudaram, se prepararam e tal. Tenho certeza que todo mundo vai passar por isso aí. Então, vamos começar a nossa aula de português. E eu quero, assim, ter muita certeza que vocês estão online. Tem um pessoal já falando comigo aí, a Alane já fez as boas-vindas, Letícia, Kaline, deixa eu ver, são 2 Letícias, que tem Letícia Costa e Letícia Campos. E aí, Lívia, Daniele, né? Mas são 13 pessoas aqui online. Quero ter muita certeza que vocês estão online. Eu sempre defendi essa modalidade de ensino, desde que ela iniciou. Nós começamos esse ensino híbrido desde o ano passado, quando a pandemia, de fato, se instalou no mundo e no Brasil, e eu passei a ver, pelo menos na minha área, um benefício muito grande com relação à aula de português. Não sei como é que os outros professores se comportam, mas eu vejo a aula online de maneira muito brilhante, porque eu consigo abrir vídeos, eu consigo abrir filmes. Eu já marquei cinema com os meus alunos. Gente, a gente vai marcar um dia extra, vamos assistir a um filme e depois vamos fazer um resumo desse filme para a aula de redação. E foi fantástico, isso tudo aconteceu com muita facilidade por conta desse universo online. Então,
Tem o lance das aulas poderem ficar gravadas. Aí você pode rever quantas vezes você quiser. Você está em sua casa, né? Você está em sua casa, talvez em seu trabalho, sei lá, no meio da rua, dentro do carro, mas onde você escolheu para assistir a aula, você pode ficar. Maiara também está dizendo, eu estou aqui. Muito bem, Maiara. Obrigado. Eu gosto de dar aula sabendo que os alunos estão online, porque a diferença entre o universo presencial e o online é só esse conforto de cada um estar onde quer para poder assistir a aula. Porém, eu me sinto muito sozinho se eu estiver falando e as câmeras já desligadas, os alunos não falam, o microfone desligado. Aí, às vezes, de fato, a gente se sente muito, muito sozinho. E a ideia aqui é fazer como se fosse uma aula presencial. É fazer perguntas, é questionar. Durante a explicação ali, o professor, o senhor pode repetir, por favor, e a gente vai, repete, tal. A intenção é vocês se sentirem à vontade. Mas eu já saí de aula online, porque no meio da aula eu estava falando, ninguém falava nada. Eu fazia uma pergunta, ninguém falava nada. Eu falei, beleza, eu vou sair, quando vocês quiserem a gente tem aula. E eu saí no meio da aula e foi uma confusão, a direção começou a me ligar, professor, volta. Eu falei, não, eu estava dando aula sozinho. Né? Então, assim, tem muito esse lance de vocês não deixarem que esse ambiente online esfrie a nossa relação. Né? Eu tenho que sentir que vocês estão aí, vocês também sentirem que eu estou aqui com a mesma vontade de como se fosse presencial. E aí, Dilailda também está falando boa noite, que está aí, muito bem. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Eu quero que vocês confirmem, durante toda a aula eu vou estar perguntando, vocês entenderam? Aí dê pelo menos um ok no chat, quem não quiser falar, tá? Dá um ok no chat, ou liga o microfone, diz que sim. Durante toda a aula eu vou estar perguntando, vocês entenderam? Está tudo bem? Vocês estão acompanhando? Porque eu quero sentir que vocês estão aí. Então, vamos começar pelo nosso slide. Vocês estão vendo bem o slide? Está aparecendo legal aí para vocês? Dê um ok, nem que seja no chat, ou liga o microfone, diga sim e tal, estamos sim, professor, beleza. Porque pronto, show de bola. Aí, é isso que eu gosto de sentir que vocês estão vendo aí. Aí estão as minhas redes sociais, as que eu uso. Sátiro Furtado é o meu Instagram e o meu canal no YouTube também é Sátiro Furtado. Tenho pretensão de, durante esse período, até as provas, tentar ir atualizando os vídeos que a gente tem no canal, pelo menos com dicas bem rápidas. Aqui uma dica de crase para você não esquecer. Aí eu vou lançar um videozinho curto, pequeno, e aí a galera vai poder ir acompanhando, baixando esses vídeos, enfim. Tenho intenção de atualizar lá o nosso site. Tá aí uma frase que eu gosto muito, é minha, né? Estar no lugar certo e na hora certa torna as coisas certas mais fáceis e não sacrificantes. Então, sempre tem o grande lance de você saber o que é certo, né? Porque às vezes a gente fica, poxa, tá tão ruim fazer isso, é tão chato, não sei o quê. Se é o lugar certo e se é a hora certa, não tem como. As coisas certas, elas são boas de serem feitas. Só um minutinho. Amor, você pode pegar um pouco d'água para mim, por favor? Estou pedindo aqui a minha assistente de palco, tal, de produção, para pegar um algo aqui para mim, porque o professor fala demais. Então, está aí uma frase que eu gosto muito e eu considero agora, esse momento, um lugar certo e a hora certa. Então, para mim, é como se todo esse momento que a gente fosse ficar junto não fosse de forma alguma sacrificante. Na verdade, fosse produtivo. O que eu quero que vocês entendam é que é o seguinte: o português ela é uma língua difícil por ser grande com relação ao número de regras. Mas ela é mais difícil ainda quando você não opta por usar do jeito correto. A assistente de produção aqui está dizendo que vai cobrar R$10 para mim, só por ter ido buscar água. Imagina o cara dar aula a semana todinha, manhã, tarde e noite. Fica um cachê bem grande no final do mês. E aí é assim, as pessoas, elas colocam... Eu tenho 2 alunos difíceis na minha vida. Aquele que acha que sabe, é muito difícil ensinar esse aluno. Ensinar tanto português quanto redação. Ensinar a quem acha que sabe. Porque você vai dando as dicas e a pessoa, é verdade. E tem também não sei o quê. Se dá uma outra dica, a pessoa, é verdade. E quando você vai ler o texto da pessoa, vai ver a prova, a pessoa errou pra caramba. Mas ela diz que sabe. E aí ela começa a lhe questionar e tal, e tentar lhe inferiorizar.
seres humanos pobres, né? Eu tenho problema com esse tipo de aluno e com um aluno que é analfabeto funcional. São os dois extremos, o que acha que sabe, né? E aquele que é analfabeto funcional. Que o analfabetismo funcional, ele é mais comum do que o que a gente pensa, porque o analfabeto funcional, ele lê, ele escreve, ele reproduz as palavras, ele só simplesmente não entende nada. Ele lê. Um analfabeto funcional é aquele cara que, por exemplo, ele vai ler um texto, ele lê o texto inteiro, chega no final do texto, aí ele pensa, o que será que eu li no começo? Não é só uma questão de memória, não. Tem gente que tem problema de memória. Nesse caso, você tem que buscar uma ajuda, né? Fazer exercícios para a memória ou usar medicação, se for o caso, né? Se você tiver problema com concentração e tal. Mas, de fato, tem gente que ele lê e apaga instantaneamente o que lê. Ele está lendo e a mente dele está apagando porque ele não entende o que ele está lendo. Então, esse aluno também é muito difícil, porque ele tem que assumir que tem esse problema. As pessoas têm um problema, uma dificuldade enorme em assumir que tem problema. Dizer assim, poxa, realmente eu identifiquei. Sátiro, durante a sua aula eu vi que eu sou meio analfabeto. Tipo assim, a gente diz, a aula vai começar dia 7 às 18 horas. Aí na mesma hora alguém nos questiona, é dia 7? E a gente fala, dia 7. Vai ser 18 horas? E a gente, sim, 18 horas. Ah, tá bom. Mas então é dia 7, né? Dia 7 agora, eu fico, meu Deus do céu, assim. Então, assim, tem pessoas que têm esse problema, né? E quando a pessoa tem esse problema, ela tem que assumir isso para ela conseguir mudar. Então, a gente tem dificuldade com esses dois tipos de aluno. Para a gente começar a nossa aula, eu quero começar já dizendo isso. Leia e fale corretamente. Fale mesmo. Se você falar até dentro de casa, se você disser assim, cadê os copos? Perceba que falou errado e se corrija. Opa, eu estou tendo aula de português agora, vou fazer uma prova, vou fazer um concurso e eu quero melhorar minha comunicação. Então, cadê os copos? Para um pouquinho. Não, cadê os copos? Né? Você viu as camisas? Não. Você viu as camisas? Então, comece se corrigindo. Fale corretamente e tenha o hábito da leitura. Eu gosto, durante as aulas, de ir indicando vídeos de pessoas que eu considero importante para você crescer na língua. São filósofos e teóricos que eu gosto, que eu assisto, que eu leio. E eu gosto de indicar aos meus alunos. Normalmente, os alunos, quando vão fazer as provas, eles começam a ver os textos desses caras. Os textos, os trechos de livros deles, né, como Bauman, como Leandro Carnal, Clóvis de Barros, Mário Sérgio Cortella, são caras que eu indico demais. Eu vou, durante as aulas, mostrar trechos de vídeos deles, eu vou, durante as aulas, mostrar trechos de falas que eles usam, que são muito importantes e que fazem muita diferença na vida daquela pessoa que quer melhorar a língua portuguesa. Então, vou começar o nosso primeiro slide, nosso segundo slide, porque o primeiro slide é o slide de boas-vindas. O nosso segundo slide é um slide que fala sobre as curiosidades da nossa língua. Todos os dias eu percebo que as pessoas não dominam certas coisas. Não sei se porque não tem costume, ou se porque é muito diferente, ou também porque não querem, né? Eu coloquei aí a primeira frase com o pleonasmo. O pleonasmo não é um erro, por favor, aprendam isso. Nós vamos seguir durante o nosso curso, durante todas as segundas-feiras, eu acredito que minhas aulas serão sempre nesse horário. Então, nós vamos seguir o cronograma das bancas, né? Que vão fazer as provas do ITEP e da PFOS. Porém, nós vamos sempre estar mesclando com questões das duas bancas e seguindo o cronograma em tudo aquilo que é comum, em tudo aquilo que eu digo que vai cair na prova. Quando eu digo assim, eu digo que vai cair na prova, é porque quem não me conhece, quem nunca fez um curso comigo, ou não teve experiência, não vai saber do que eu estou falando, mas pesquise nas redes sociais, veja os comentários que eu posto sempre. No nosso último concurso que teve da Polícia Militar da Bahia, isso aconteceu também no concurso da Univasf, aqui em Petrolina, e já aconteceu em vários outros concursos,
Normalmente, antes da prova, eu sempre tiro um momento, um aulão, né, para a gente revisar, e eu sempre digo aos alunos, olha, vai cair uma questão assim, outra assim, e outra desse jeito, desse jeito. Eu não me lembro quando foi que eu errei. Assim, Sato, não teve nenhuma vez que você falou, tal, eu não me lembro, né, disso acontecer. Inclusive, nem português, nem redação. É muito difícil eu trabalhar os temas e as discussões e tal, e produções, e no dia da prova o aluno não fazer uma prova e dizer assim, pô, Sátiro, você errou. É muito difícil isso acontecer. Normalmente os alunos dizem, Sátiro, foi do jeito que você disse. Sátiro, cara, como é que pode? Eu ouvir a sua voz durante a prova, eu li as questões e eu sabia que você já tinha falado sobre aquilo. Então, normalmente, a gente engole a banca, porque é isso que acontece. Tem aluno que fala assim, o professor adivinha como? Estudando, pô. Né? O professor estuda pra caramba para dar aula, ele senta antes, todos os dias, ele prepara, ele busca questões. Então, chega um momento, durante o curso, que a gente está tão acostumado com a banca que a gente sabe qual é que vai ser a sequência das questões, a gente sabe como a banca vai trabalhar. Então não é palpite não, eu acho não, eu sei que vai cair desse jeito. Inclusive a banca de vocês já tem o perfil dela traçado, do ITEP. Depois a gente vai traçar o perfil da PFOS, eu tenho certeza que vai dar certo. Então vamos começar por isso, pleonasmo não é erro. Eu vou só lembrar vocês rapidamente o que é pleonasmo. Pleonasmo é quando você diz uma ideia que não precisava, é redundante, é repetitivo. Por exemplo, quando eu digo assim, eu vou subir para cima, aí muitos ignorantes dizem assim, tem como subir para baixo? Não, não tem como subir para baixo. Por isso que subir para cima não é errado. Errado seria eu dizer, eu vou entrar para fora. Não tem como entrar para fora, não, pô. Você entra para dentro, você sai para fora, você desce para baixo, você sangra sangue. Rapaz, eu tive um corte e sangrei muito sangue. E tem como sangrar outra coisa? Tem não, pô. Por isso que a gente fala que sangrou sangue. Só que as pessoas pensam que isso é um erro. Aquilo que eu estou falando que é desnecessário, mas não é errado. Errado é uma coisa, desnecessário é outra. É como, eu sempre dou esse exemplo. Se eu fosse à praia de terno e gravata, pô, as pessoas iam dizer, Sátiro, não se vai à praia de terno e gravata. Sim, beleza, mas o terno e a gravata são meus. Então, se eu quiser ir, eu vou. É desnecessário? É desnecessário. Mas é errado? Não, pô. Não é errado, não é meu. É como o pleonasmo, é como se fosse um direito da fala. Quem fala está enfatizando alguma coisa. As pessoas dizem assim, eu hei de ver com esses olhos. Não, você não vai ver com seus olhos, não, você vai ver com seus pés. Porra, os olhos são meus. Eu quero ver com os meus olhos. Não está errado, não. Errado é eu ver com a boca. Vou ver com minha mão, vou ver com o meu nariz. Você só pode ver com os olhos. Só que o que eu tento passar todos os dias para meus alunos é: deixe de ser mais um ignorante na multidão, porque os ignorantes fazem isso. Eles, além de serem ignorantes, eles querem diminuir a pessoa que está falando, né? Quem já se viu escrever com a mão, é lógico que é com a mão que você vai escrever, não precisa dizer que é com a mão, não. Porra, se eu quiser falar que eu vou escrever com minha mão, eu vou escrever com minha mão e pronto. Quem não quiser ouvir, suma. Então, pleonasmo não é erro, é desnecessário, mas não é erro. A gente teve um caso muito polêmico aqui em Petrolina, há um tempo atrás, que foi de um motel. Eles colocaram um cartaz assim, cartaz cai muito em prova. Cartaz, banner, outdoor cai muito em prova, porque tem muitas propagandas que têm frases interessantes. E os professores de português gostam de pegar essas frases para criarem questões. E aí tinha uma frase assim, era um incentivo do motel para atrair motociclista. E aí a frase dizia assim: motoqueiro vindo de moto paga metade do valor. Era um lance nesse sentido. Não sei exatamente o valor, mas estava lá, tipo, metade. Motoqueiro vindo de moto paga metade desse valor. Aí um monte de gente começou a comentar. Eu estava dando aula nessa época para um concurso e o pessoal levou a questão para a sala. Professor, olha o erro, motoqueiro vindo de moto. Eu disse, cara, onde está o erro? Não tem erro aí não, pô. O cara pode ser motoqueiro e ir de carro, o cara pode ser motoqueiro e ir de Uber. Ele podia chegar lá e dizer assim, eu vim de carro, mas eu sou motoqueiro, quero pagar só metade.
Então, o que o motel simplesmente disse foi o seguinte: você, motoqueiro, se vier usando a sua moto, você vai ter um desconto. Porque tem muita gente que evita ir ao motel porque está de moto. Então, foi uma campanha atrativa do motel para ver se as pessoas que também usam moto se sentiam mais à vontade, mais incentivadas, né, para poder usar um motel. Então, não tinha erro nenhum. Não tinha erro. O erro é das pessoas ignorantes que não entendem a língua. E aí, por aí vai. Eu coloquei aqui algumas palavras que nós sempre usamos no plural. A palavra parabéns, a palavra pêsames, inclusive no IML. Não sei nem se o Thiago já saiu, você está lanchando aí, assistindo a aula na nossa área de perícia, é uma expressão que a gente usa muito, que é a palavra pêsames, porque nós sempre estamos em contato com as famílias das vítimas, né, das ocorrências que a gente cobre. Então, assim, a palavra parabéns tem um singular, que é parabéns, né? Existe Aí você fala assim, como é que eu sei que essa palavra existe? Tem duas formas bem simples. Você pode ir no dicionário qualquer e você vai pesquisar e provavelmente você só vai ver a palavra parabéns, que é o mais usual. Embaixo da palavra vai ter um S, ponto, um P e um ponto. Coloquei no chat aí. S, ponto, P, ponto. Aí vai estar lá, parabéns, e embaixo vai ter S, ponto, P, ponto, que significa substantivo plural. Se você pesquisar a palavra lápis, lápis só tem uma escrita, que é já com S mesmo, lápis. Embaixo da palavra lápis vai ter um S, ponto, um M e um ponto. A diferença entre parabéns e lápis é que em parabéns o dicionário vai colocar substantivo plural. O dicionário só está querendo lhe dizer que existe o substantivo singular. Na palavra lápis vai ter assim um SM, substantivo masculino. Por isso que eu digo o lápis, meu lápis, porque é um substantivo masculino. Então, assim, quando o dicionário coloca para você que o substantivo é plural, ele está dizendo que tem um singular. Se você, Sátiro, isso para mim ainda não é suficiente para eu entender que a palavra parabéns existe. Então, tudo bem. Você pesquisa na internet um negócio chamado VOLP. Vai lá no Google e digita VOLP. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Depois, quem reassistir a aula, o ruim é que eu acho que assistindo a aula novamente gravada não tem o chat. Tá aí o link. Academia, o link da Academia Brasileira de Letras. O VOLP, V-O-L-P, é o vocabulário da língua portuguesa. Se uma palavra existe, ela está registrada nesse VOLP. Significa que o VOLP controla as palavras que legalmente estão em nossa língua. Não é um dicionário, não. Se você digitar lá no VOLP vai ter um lugar para você pesquisar se uma palavra existe. Se você digitar lá a palavra, só vai aparecer a palavra dizendo se é um substantivo, se é um adjetivo, mas não diz significado, não, porque não é dicionário. É só um registro de palavras que existem em nossa língua. Nossa língua tem mais de 280 mil palavras e, recentemente, estava para entrar no VOLP um registro de acho que mais de 1.000 palavras novas. Palavras que a gente vai criando no dia a dia, nós vamos falando, e essa palavra, aos poucos, começa a entrar em comum conhecimento de todos, no Brasil, né, de fora a fora, e aí, depois de um tempo, essa palavra passa a ter um significado e ela vai para o dicionário. Mas antes de ir para o dicionário, ela tem que ser registrada no VOLP. Então, às vezes, eu uso muito a palavra parabéns, né? Eu vou lá no Instagram, sei que uma pessoa está aniversariando, passando um concurso e tal, e eu falo, nossa, meu parabéns. Sempre tem alguém que vem no meu PV, por que você falou parabéns? E eu sempre respondo assim, porque eu estudei. Né? Não sendo grosso, tipo, porque eu estudei. De maneira muito simples mesmo, porque eu estudei. No sentido de que eu sei que essa palavra existe. Mas, normalmente, eu acabo ganhando essa pessoa para ser meu aluno. E essa palavra existe, eu digo, existe, sou professor português, vem fazer um curso comigo e tal. Eu acabo ganhando aluno, depois minha receita vai aumentando e melhorando, e sempre dá certo.
Então, assim, a palavra parabéns, ela deve ser usada por você quando você estiver transmitindo o seu parabéns, porque você é só um, você é só uma pessoa. É como se eu, Sátiro, sozinho, estivesse falando com alguém, dizendo assim, ó, meu parabéns, né? Estou feliz por você. Se, por um acaso, eu utilizar a palavra parabéns isolado, sozinha, tipo assim, parabéns, poxa, fulano, parabéns. Aí, se eu tiver dando esses parabéns atrasado, se eu tiver atrasado, eu tenho que dizer assim, ó, parabéns atrasados. No plural, tudo no plural. Por quê? Porque quem estão atrasados são os parabéns, não eu. Né? Então, assim, parabéns atrasados. Ontem eu não pude falar com você. Aí sim, fica legal, fica correto e tal, mas, de novo, se você estiver transmitindo os parabéns por você e por outras pessoas, você pode dizer, nossos parabéns, você merece. Se o parabéns é só seu, aí você diz assim, ó, meu parabéns, estou muito feliz. Então, parabéns é uma palavra que existe, está lá no VOLP, está registrado, né, é uma palavra legal. Alguns escritores, como Machado de Assis utilizava muito a palavra parabéns em seus livros, e hoje já foi questão de prova. Então, eu estou lhe falando porque não custa nada um professor mais curioso fazer essa prova, essas provas do ITEP e PFOS, querer colocar uma palavra como essa, como as pessoas não têm costume, só para embaraçar a compreensão. Então, parabéns é o seu, pêsame é o seu. Você chega e fala, poxa, meu pêsame, né? Quando os pêsames são condolências que você está transmitindo por você e outras pessoas, aí você fala assim, ó, nossos pêsames, queremos que vocês fiquem bem. Mas quando o pêsame é só seu, você fala meu pêsame. Férias, que é uma palavra que é muito utilizada, muito querida, inclusive, pelas pessoas que trabalham, né? Muito esperada, inclusive. As férias, cada dia que você folga é uma férias. Então, a palavra férias tem singular. Cada dia de folga é uma férias. Os 30 dias é como se você tivesse várias férias, mas a gente sempre fala errado. Nós normalmente falamos assim, eu quero tirar minhas férias como se fosse um mês de folga e aquele mês inteiro fosse uma férias, né? Então, você não vai tirar uma férias, não. Você vai tirar várias férias. Então, todos os dias em que você folga são férias, né? Então, uma férias, 2 férias, 3 férias, 30 dias. Então, 30 dias de folga, 30 dias de férias. Então, está aí uma palavra também, né? E tem várias outras. Expressões que normalmente nós falamos errado. Normalmente, né? A palavra obrigado, por exemplo, obrigado é um condicionamento, é um adjetivo. É como se você, para fazer você entender melhor, nós usamos obrigado como agradecimento. Mas obrigado é um condicionamento. É quando eu digo assim, eu fui obrigado a fazer um serviço, ela foi obrigada a fazer um serviço, nós fomos obrigados a fazer um serviço. Então, obrigado é um adjetivo que significa condicionamento. Por isso que quando alguém lhe faz um favor, né, você pede um favor, a pessoa faz esse favor, quando você diz assim, muito obrigado, você está dizendo à pessoa que você é obrigado a retribuir aquele favor. Se um dia a pessoa te ver e falar assim, olha, Sátiro, eu te fiz um favor um dia, né, te ajudei, e você disse que era obrigado a me retribuir, hoje eu estou cobrando esse favor. Se eu for homem e tiver palavra, eu tenho que cumprir aquele favor. Então, como é que eu faço quando eu estou sendo atendido, por exemplo, por alguém? Eu não digo obrigado, eu digo valeu, né? Então eu digo show de bola, ou eu digo é nóis. Porque se a pessoa um dia falar assim, ei, Sátiro, eu fiz um favor e agora eu vou ser obrigado, eu vou dizer, não, eu não falei que era obrigado, não falei obrigado, eu falei valeu. Ou então eu falei show, né? Eu falei grato, muito grato,
Eu não falei obrigado. Quando você fala obrigado, você está se condicionando a retribuir o favor. Mas aí vamos lá. Como obrigado é uma palavra que traz o ar de condicionamento, quando essa fala é de outras pessoas, eu tenho que concordar com essas pessoas. Então, ficaria assim, ó. Eles disseram obrigados pela aula. Ei, Tiago, terminamos aqui. Cara, eu tive aqui no meu PV vários alunos e eles disseram obrigados pela nossa aula. Falaram que foi muito elucidativa, foi legal, gostaram. Então, do mesmo jeito no feminino, ó, minhas alunas falaram muito obrigadas pela aula, pelo conhecimento e tal. Mãe, as minhas colegas vieram aqui em casa e disseram que a senhora foi muito gentil com elas, o almoço estava gostoso. Elas falaram muito obrigadas. Então, aí está mais uma expressão que nós utilizamos errado, né? Muitos utilizam até pelo sexo mesmo, porque é uma palavra, é um adjetivo, e os adjetivos flexionam. Então, os homens, meninos que se sentem homens, dizem obrigado, e as meninas, ou quem se sente menina, diz obrigada. Por que eu estou falando quem se sente menina e quem se sente menino? Porque tem toda uma discussão de gênero hoje que deve ser respeitada, né? E, por enquanto, aquele lance do gênero neutro, ele não é legal ainda, não foi legalizado, não existe, não está amparado pela nossa gramática. Então, tivemos aí um exemplo bem triste no Enem, vários professores passando essa ideologia durante o ano, né, dizendo que você pode não se sentir menino ou menina, se sentir neutro, e aí pessoas utilizaram essas expressões nas redações do Enem e aí tomaram pau, né? Tivemos, infelizmente, exemplos ruins, né, para dar. Mas hoje, por enquanto, a nossa gramática ainda só apoia o gênero masculino, né, e o gênero feminino. Tá aí mais uma expressão que as pessoas utilizam errada, que é fim de semana ou fim de ano. Veja, fim é tudo aquilo no português, na fala ou na escrita, a gente utiliza fim para aqueles ciclos que se reiniciam. Como a semana ela se reinicia, então nós não dizemos bom final de semana. Eu vejo professores utilizando assim, pessoas na mídia mesmo, né, apresentadores e tal, jornalistas, radialistas, enfim, uma porção de pessoas dizendo assim, bom final de semana. Aquilo que se reinicia, a gente utiliza fim. Bom fim de semana. Até porque depois do fim de semana vem o início da semana, ó, início e fim. Agora, final nós utilizamos para aquilo que encerra e não reinicia. O final da música. Eu gostei do final da música, eu gostei do final do livro, eu gostei do final do filme, né? O final do show. O final da aula, até porque a aula, essa aula, ela começou e ela vai ter um final, ela vai acabar. Depois nós teremos outras aulas, não é um reinício da aula, não, diferente da semana. A semana, ela inicia, finaliza e reinicia. O ano inicia, finaliza e reinicia, é algo automático. Então, eu só vou dizer bom final de ano para os meus inimigos, né? Para aqueles que eu não quero que inicie um ano novamente, porque final é aquilo que acaba totalmente e não reinicia. Então, você fala assim para aquela pessoa que você não gosta, né? O Satanás, para o demônio que fica ali perturbando, sem deixar você passar, sem deixar você estudar. Aí você fala, ó, bom final de ano, peste ruim, né? Porque aí você está desejando final de ano para aquela pessoa que você não quer que reinicie. Mas para quem você ama, você tem que falar bom fim de ano, bom fim de dia, ó. Você manda uma mensagem para a pessoa e fala, oi, passando só para te desejar um bom fim de dia. Não um bom final de dia. Final de dia para quem você deseja, para quem você não gosta. Você quer que a pessoa morra mesmo e não volte mais. E para a gente terminar esse nosso início de curiosidades, né, eu espero que vocês estejam entendendo. Vocês estão entendendo? Vocês estão me ouvindo e estão entendendo? Me dê um ok aí no chat, só para eu saber que vocês estão ouvindo, que vocês estão online, que vocês estão entendendo. Pronto, show de bola, que bom. Tenho certeza que ninguém nunca utilizou isso errado. Vocês sempre falaram corretamente. Isso aí eu estou falando como exemplo, mas não se aplica a vocês, entendeu? Que estão estudando agora para entrar na parte de perícia. Porque normalmente
o pessoal que se interessa pela nossa aula, pela nossa área, são pessoas que não falam errado. Estou falando assim de outras pessoas. Você deve conhecer alguém, né, que já falou bom final de semana, bom final de ano, ou que já até lhe desejou, né? Eu às vezes coloco assim no Instagram, bom final de semana, para ver se pessoas vão comentar. Quem comentou, botou palminha, coração, já pensa, não estudou. Essa pessoa aí não estudou, não sabe o que está falando, não sabe o que está comentando, né? Então, assim, eu estou falando para outras pessoas, não para vocês. E para a gente começar a primeira parte de gramática, tá aí um outro exemplo. É sujeito, essa última explicação aí, nós vamos ver quando nós estivermos vendo sujeito. Né? Sujeito são os termos essenciais da oração. Normalmente a oração ela tem verbo, e aí quando ela tem verbo, ela tem sujeito e tem objeto. É algo bem fácil de entender quando a gente tiver especificamente nessa aula. Mas é assim, ó, um verbo ele sempre vai combinar com o sujeito. Isso é uma questão óbvia. Por exemplo, Sátiro e Tiago deram aula. O verbo dar, ele concordou com Sátiro e Tiago, que são os sujeitos. Então, eles deram aula. Sujeito de uma oração, diferente do que muitas gramáticas dizem, eu sou contra muitas gramáticas, tá? Eu sou totalmente contra, porque tem gramática que ela não ensina. Ela tem até o nome didática, né? Livro didático, mas eu tento procurar a parte didática mesmo, a parte que ensina ali, eu não vejo mesmo. Sujeito, por exemplo, a maioria dos livros dizem que sujeito é aquele que pratica ou que sofre a ação. Né? Pratica ou sofre a ação. Não sei se vocês já leram isso em algum lugar. Eu já li muito isso. Né? A minha faculdade eu terminei em 2009 e estamos aí em 2021. E desde 2000 sei lá, meu Deus do céu, acho que 2005 que eu dou aulas. 2005, 2006. Eu entrei na faculdade por pouco tempo. Eu já comecei a dar aula. Antes da faculdade, um pouquinho, eu já dava aula como estagiário num cursinho, que eu não vou dizer o nome. Depois eu entrei na faculdade, no primeiro semestre eu já dava aula, já ajudava alguns professores e dou aula desde menino mesmo. Na quarta série, os pais dos meus coleguinhas já levavam o menino lá em casa para eu dar aula em troca de pipoca. Tá até aqui um pipoquito que eu deixei aqui, uma pipoca para usar como exemplo. Dei muita aula para ganhar isso aqui. Mano. Os pais dos meninos levavam os coleguinhas lá em casa, eu dava aula para ajudar nas atividades, e aí ganhava pipoca e pirulito. Depois foi que eu comecei a ganhar um dinheiro com isso. Mas desde 2009 que eu me formei e comecei a dar aula legalmente em algumas escolas grandes, que eu começo a ver os livros didáticos e tento entender por que o cara fez um livro didático que dificulta a vida da pessoa entender o português. Então, sujeito, aí você pega um livro que diz que sujeito é quem pratica e quem sofre a ação. Aí você pega uma frase como essa, ó. A mesa está limpa. Aí você tenta entender nessa frase quem está praticando ou sofrendo a ação e você não acha. Aí você fica, poxa, meu Deus, e agora? Não estou vendo aqui ninguém praticando nem sofrendo a ação. Então, por um livro desse, uma frase dessa, você já não consegue fazer bem a questão. Ou se você pegasse assim, ó, ninguém assistiu a aula de Sátiro. Aí um outro exemplo. Aí você pega, ali tem um verbo assistiu. Quem combina com assistiu é a palavra ninguém. Então, ninguém vai ser o meu sujeito, porque quem está praticando a ação aí é ninguém, né? Ninguém assistiu a aula de Sátiro. Só que entendam, gente, nessa frase não tem sujeito. Na frase ninguém assistiu a aula de Sátiro não tem sujeito. Porque ninguém não representa uma pessoa. Na verdade, essa frase não representa a ação. Eu não tenho ação nessa frase. A frase quer dizer que a aula aconteceu e ninguém esteve presente para assistir. Só que quando eu digo ninguém assistiu, ninguém comeu bolo, ninguém foi à festa. Quando eu falo ninguém foi à festa, não houve ação nenhuma. Não houve ação, então não tem sujeito. Então é difícil você pegar
uma explicação de livro que diz que sujeito é quem pratica e sofre a ação, ir para uma questão e tentar aplicar esses conhecimentos. Você não consegue. Então, eu vou dar uma dica hoje, mas nós teremos essa aula. Esse momento hoje ele é mais acolhedor e é mais para vocês entenderem como a gente vai estudar a língua. Mas eu vou dar uma dica hoje. Sujeito é a palavra, quem quiser anotar, se tiver com algum bloco de anotação, é a palavra que pode ser substituída por um pronome pessoal. Sujeito é a palavra que pode ser substituída por um pronome pessoal. Nós vamos ter a aula de classes gramaticais, até porque eu quero adiantar uma coisa para vocês que estão aqui agora, né? Eu acho que a maioria dos que estão aqui tem interesse em fazer esse concurso do ITEP e o concurso Perforce. A banca, a OCP, por exemplo, que é a que vai fazer o ITEP, ela é uma banca que cobra muito gramática. Como é que você sabe disso, Sátiro? Porque eu peguei as provas de 2016 até agora e vi que em todas as provas eles cobraram muito gramática, cobraram separação silábica, cobram muito acentuação gráfica, cobram classes gramaticais. Então, assim, você vai ter que realmente assistir às aulas, às nossas aulas, e vai ter que fazer as anotações, e é óbvio que os PDFs todos que a gente vai utilizar durante as aulas vão estar disponíveis, né? Porque um curso completo, ele tem que ter isso, ele tem que ter a aula, essa interação que nós estamos tendo, tem que ter o PDF, que é o que nós vamos fornecer para vocês, tem que ter questões para praticar mesmo, bater em cima da banca, se acostumar com o estilo da banca cobrar, né? E tem que ter a assessoria, que é isso que a gente faz com os alunos, é isso que eu amo fazer, eu tenho certeza que Tiago ama fazer, que eu já percebi isso, no Ciara, que acabou de sair, mas nós já temos contato, também tenho certeza que ela adora fazer isso, que é aquele lance da assessoria pós-aula, do momento que não está ali presente, também está prestando, tirando dúvidas, tal, se disponibilizando, né? Mas nós vamos ter uma aula especificamente de classes gramaticais, mas está aí uma dica bem simples. Sujeito é a palavra que pode ser substituída por um pronome pessoal. Pronomes são sempre palavras óbvias. Por exemplo, um pronome demonstrativo, ele demonstra alguma coisa. Esse, essa, aquele, aquela. Pronome possessivo dá um ar de posse, né? Meu, minha, nosso, nossa, vosso. Pronomes que dão ideia de posse. Um pronome pessoal, ele é aquele que especificamente substitui uma pessoa. Eu, tu, ele. Ou seja, na frase, né? O curso está fazendo uma interação, que vai fazer um grupo de WhatsApp com os alunos e com os professores, e eu tenho certeza que esse grupo vai ser produtivo, porque aí a gente vai poder estar tirando dúvidas durante a aula, pós-aula e tal, vai ser muito bom. De certeza, essa é a fórmula de sucesso, né? E vocês não vão ter aula só com professores que acham, né, que sabem como é que se faz para passar. São todos professores já aprovados, professores que são concursados e tal. Então, é como se a gente estivesse dando os caminhos das pedras, né, para vocês. Então, assim, o pronome pessoal substitui uma pessoa. Se eu pegar a frase ali que eu coloquei mais em cima, a mesa está limpa, eu sei que no lugar de a mesa, eu posso colocar ela. É por isso que a palavra limpa também está no feminino, né? Se fosse o gabinete, aí eu diria assim, o gabinete está limpo, e no lugar do gabinete eu poderia colocar ele. Ele está limpo. Ou seja, o que é o sujeito? Aquela expressão que eu posso colocar um pronome no lugar. Simples, né? Agora vamos para o exemplo que eu coloquei ali no slide. A gente vamos passar. Em a gente vai passar, está correto. A frase está correta, a gente vai passar. A palavra gente, inclusive, é uma palavra no singular, é um substantivo no singular. Então, a gente vai passar. Agora, quando eu digo a gente vai passar, é como se eu estivesse apontando para um grupo de pessoas que está à minha frente. Tipo, aquela gente vai passar. O nosso problema é que nós utilizamos a gente nos incluindo. Quando eu digo assim, ei, Tiago, a gente vai assistir sua aula. Quando eu falo assim, eu não estou incluso na frase. Eu estou dizendo que uma gente vai assistir a sua aula. Ou aquela gente vai assistir a sua aula.
O problema é que as pessoas usam a gente como se fosse nós. Mas quando eu digo assim, ó, a gente vai passar, aquela gente vai passar, é como se eu dissesse ela vai passar. Ou seja, eu não estou no meio. Quando eu tenho o plural disso, que é o povo, eu tenho um grupo de pessoas, eu posso chamar de a gente ou o povo. A gente é uma expressão feminina de o povo. Eu digo assim, ó, o povo vai passar. Quando eu digo o povo vai embora, o povo está chateado, eu não estou na frase. É aquele povo, é um grupo de pessoas. Do mesmo jeito, a gente. O povo está chateado. A gente está chateada. É aquela gente. Eu não estou no meio. O pronome pessoal que substitui a gente é ela. O pronome pessoal que substitui o povo é ele. Agora, os povos é eles e as gentes é elas. Então, gente também tem plural? Tem. O povo, os povos. A gente, as gentes. E eu nunca estou no meio. Quando eu digo assim, ó, a gente vamos passar, e aí normalmente o pessoal fala, pô, a aula estava boa até agora, mas o professor dizendo que a gente vamos passar é correto, eu fico até com vontade de sair e de procurar um outro professor, né? Procure um outro professor desses que gostam de dar fórmulas que nunca dão certo, professor que tenta acertar provas e nunca acertam nada, aqueles professores que saem a prova, aí eles vão fazer o gabarito preliminar. Aqui, ao vivo, é agora. Estamos todos aqui, né, para passar para vocês os nossos gabaritos extraoficiais. E no final, não acertam bexiga nenhuma. Quando sai o gabarito de verdade, vê que o curso errou pra caramba. Procura esses professores aí. Mas aí, eu quero que você que está aqui agora comigo entenda. Quando eu digo assim, a gente vamos passar, eu estou dizendo a gente, nós. É como se tivesse uma expressão que a gente chama de subentendida. Nós, vírgula, a gente vamos passar. Quando eu digo a gente vamos, eu tô só tentando corrigir e me colocar na frase. É como uma frase que caiu no concurso para o Tribunal de Contas aqui do estado de Pernambuco. Na frase dizia assim, os brasileiros somos alegres. Normalmente, a frase seria dita, os brasileiros são alegres. Mas eu, como brasileiro, se eu digo assim, ó, os brasileiros são alegres, eu estou fora da frase. Eu não estou me incluindo. É como se eu estivesse até falando com alguém que não é do Brasil, dando uma entrevista, sei lá, falando, dando informações. Aí eu digo assim, ó, os brasileiros são alegres. É como se eu não me incluísse no grupo. Quando eu quero me incluir no grupo, eu digo, ó, os brasileiros somos. Tipo, nós, os brasileiros, somos alegres. Tem um nome no português para isso, que é silepse de pessoa. Não está errada a concordância. Eu até gosto de escrever isso dizendo assim, ó, silepse é um aparente erro, mas nunca é um erro. É só um aparente erro. Eu vou dar um outro exemplo de silepse, tirando a expressão agente, para ficar bem claro. Se eu dissesse assim, ó, um grupo me cobraram a aula. Aí você ficaria, poxa, professor, não um grupo me cobrou a aula? Sim, um grupo é uma expressão no singular. Mas eu sei que um grupo não é feito de uma pessoa. Então, quando eu digo assim, um grupo me cobraram a aula, pode ser um grupo de alunos, pode ser um grupo de pais, pode ser um grupo de professores, mas eu sei que não é uma pessoa, porque senão eu não chamaria de grupo. Então, isso é só mais um exemplo de silepse, que é um aparente erro, mas não é erro. Erro é erro, aparente é aparente, não é erro. Beleza? Tudo bem até aqui? Vocês entenderam essas dúvidas, essas curiosidades? Vocês entenderam? Dê um ok aí no grupo. Vocês não gostam de câmeras ligadas mesmo, não, né? É uma coisa que eu já notei aqui, nem câmeras, nem microfone. É a turma mais silenciosa que eu já vi. Vamos torcer que durante o decorrer das aulas vocês vão ficando mais sem vergonha e vão ligando as câmeras para a gente poder se conhecer. Exatamente, era isso que eu ia dizer. A gente ainda está se conhecendo, o pessoal ainda
Sério? Mas daqui para o fim do curso, vai todo mundo aparecer. E vocês vão ver, minha gente, uma coisa que eu não falei é o apoio. Quem for fazer a prova do ITEP em Natal, acho que só é Natal, a gente vai estar lá. Quem for fazer a prova da Perforce no Juazeiro do Norte, a gente vai estar lá também. A gente só não vai para Fortaleza, né? Vai para o Juazeiro do Norte, a gente vai estar lá. Show de bola. Então, eu já posso me inscrever também no concurso para a gente poder viajar junto, né, Tiago? Exatamente, é por isso que eu vou me inscrever. Me inscrevi no ITEP e vou me inscrever na Perforce também. Muito bem, vou me inscrever nesse tanto no ITEP. Você me fez ficar com vontade agora da gente. Vamos fazer até. Como é que fala? Quando vai todo mundo junto? Caravana com muita zoada e revisão e oração. E vou ficar na casa de Diego, no Juazeiro do Norte. Aí ele já escreveu aí, ó. Tem a casa dele, galera. Então, gente, vão dando os nomes aí para Tiago poder anotar para a gente ficar todo mundo na casa de Diego. Show de bola. Valeu, Diego. Obrigado por oferecer a casa online, ao vivo, para todo mundo. Bora lá. Então, assim, ó, continuando aqui o nosso slide. Não vou demorar muito, não, tal. Mas olha só, o básico, eu vou, daqui a pouco já vou passar logo para umas questões para a gente ir respondendo. Eu separei aqui hoje só 6 questões. Na verdade, é só para a gente poder esquentar, entender mais ou menos como é que funciona a banca. E vocês verem que, de fato, é uma banca que cobra mesmo gramática, cobra de fato. Olha só, quando a gente começa a dar aula de português seguindo qualquer que seja o roteiro, a gente sempre começa com interpretação e compreensão textual. E aí é óbvio que a gente passa para tipos e gêneros textuais. Veja, não precisa no edital estar escrito que a banca vai cobrar tipos e gêneros textuais. Não precisa. Se ela colocar leitura, compreensão e interpretação de texto, automaticamente a banca está lhe dizendo que você tem que entender o que é tipos e gêneros. Por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu muito de o edital não ter essa expressão, tipos e gêneros. Tem leitura e compreensão. Aí a prova traz uma questão de tipos e gêneros e o aluno já fala com a gente. Professor, vamos fazer um recurso para derrubar a questão. Gente, veja só, eu sou a banca. Aí eu estou dizendo, meu primeiro item, eu vou cobrar leitura, compreensão e interpretação. Aí como é que você me diz, como candidato, que você não sabe nem o que é tipos e gêneros textuais? Ou seja, você não sabe o que é texto, mas eu estou dizendo que eu vou cobrar leitura e compreensão. Então, é como se fosse algo subentendido. A banca não precisa dizer que vai cobrar tipos e gêneros. Ela simplesmente diz que vai cobrar leitura e interpretação. E veja só, as bancas, elas têm adotado um outro perfil de um tempo para cá. Nós sabíamos que há um tempo atrás, as provas de português já vinham com 50% ou mais de questões só de interpretação e compreensão. Nós já sabíamos disso, era algo que se esperava. Tinha gente que, inclusive, quando eu abri um curso de português, curso de português para a Polícia Militar do Piauí. Tinha gente que nem me procurava. Professor, não vou fazer curso de português porque é mais leitura e interpretação mesmo. Então, assim, a gente se vira na hora. Se fosse assim, muito gramática, não sei o que, eu ia fazer um curso com o senhor. Beleza, mas a gente notou que de um tempo para cá, as bancas elas têm mudado seu perfil. Inclusive, a última prova que teve agora da Polícia Federal, muita gente quebrou a cara, porque a CESP ela veio rasgando com a gramática, e o pessoal ficou, não, vai ser leitura e interpretação. A banca sapecou questões de gramática, e aí quem não estudou gramática se lascou. Ou seja, a gente tem notado que de um tempo para cá as bancas elas têm voltado a cobrar prova de português de verdade, que graças a Deus, eu sou de uma época que a gente estudava português para entender português e fazer prova. Aí chegava lá, começou esse negócio de leitura e interpretação, não sei o que, texto subjetivo, aí o cara ficava, poxa, passo um tempão estudando na escola, um monte de regra,
regra pra caramba, aí chega na prova, tem só leitura. A banca não quer saber nada do que é gramática, do que é correto e tal. Então, as bancas, elas têm mudado o perfil, mudado mesmo. E eu vou mostrar a vocês, nas questões dessa banca, como ela tem cobrado. Então, assim, eu estou lendo, estou interpretando, estou compreendendo. Então, eu tenho que, no mínimo, saber o que são tipos e gêneros. Tipos são poucos, estão aí. Eu não vou ler de um por um, mas o nome do tipo textual é óbvio, o nome do tipo, né? O tipo narrativo ou descritivo, ele narra e ele descreve, como eu falo que é óbvio, né? A diferença é que alguns livros dizem que narrativo e descritivo é a mesma coisa, e outros dizem que é diferente. Eu digo que é diferente. Coloquei narrativo / descritivo só para não esquecer de dizer isso. Tem livro que diz que é a mesma coisa, mas eu falo que é diferente. Veja só. Um texto descritivo, é óbvio, os peritos, inclusive, fazem muito esse tipo textual. Chega no local de ocorrência, o que eles mais fazem é esse tipo textual, descritivo. Eles vão começar a descrever detalhes do que eles estão vendo na cena. Então, o corpo foi achado assim, você, né? Tiago sabe muito melhor. Virtum et repetum, em latim. Ver e repetir. Isso. E Tiago pode até, sei lá, me corrigir ou complementar se eu estiver errado, mas ele vai descrever os detalhes ao máximo do que ele está vendo. Às vezes a gente descreve ao máximo e eu fico brincando, pô, a gente tem que ser muito pleonástico aqui, que a gente repete muitas vezes a mesma coisa. Isso é. E assim, o que você mais vê no texto descritivo são adjetivos. Estou errado, Tiago? Tipo assim, vou dar um exemplo, né? Então, um corpo foi encontrado assim, com vestes assim, corpo de tal altura, né, possuindo tal aparência. Se tiver um veículo, o veículo era de tal cor, de tal modelo. Ou seja, tem muitos adjetivos, não tem? Tem, com certeza. A gente vai descrever um corpo, a altura, tamanho, altura e também é a mesma coisa, na altura, como você falou, as vestes, a cutis, o cabelo, se tem barba, se não tinha barba, um monte de coisa. Ou seja, qual a principal característica do texto descritivo? A abundância de adjetivo. Pronto. Se uma prova disser colocar qualquer texto, nesse texto tiver um monte de adjetivos, você já sabe que ali é um texto descritivo, porque é característica do texto descritivo. Olha como é simples entender, sabendo que na prática é isso que acontece. Agora, por que alguns autores dizem que o texto descritivo, ele também é narrativo? Eu digo que é diferente, mas por que alguns autores dizem que também é narrativo? Porque é automático. Quando alguém vai descrever alguma coisa, nem que seja só essa pessoa narrando, mas ela narra. Tipo assim, eu vou dar um exemplo meu, né? Se você falar, Sátiro, descreva o seu dia. É impossível eu descrever o meu dia não narrando. Então, eu vou meio que começar assim. Hoje, o meu dia começou mais ou menos tal horas, que foi o momento em que eu acordei, depois eu me desloquei até a casa da mulher mais bonita do mundo que eu conheço, que é a minha namorada, e aí nós passamos o dia juntos fizemos isso e aquilo, ou seja, por mais que eu sozinho, esteja descrevendo, é impossível fazer isso sem narrar. Então, é por isso que alguns livros dizem que é o mesmo tipo, mas não é. A descrição, ela normalmente parte de uma pessoa sozinha e com uma abundância de adjetivos. Já a narração, a narrativa mesmo em si, ela tem uma série de outros elementos. Quando você lembrar de narração, você tem que lembrar de contos, de novelas, e aí você tem que lembrar de todo aquele artifício que existe nesse tipo, que é personagens, falas, contexto, interação entre as personagens, tal, e por aí vai. Inclusive, vale até dar uma parada aqui, né? Vale até dar uma parada para lembrar que a palavra personagem é uma palavra feminina. Ó, personagem é uma palavra feminina. Ou seja, quem usa o masculino de personagem está cometendo um grande erro. Tiago colocou aqui um link para depois, eu vou até copiar também, Tiago, esse link para eu dar uma forçada também aqui. Deixa eu copiar logo. Porque é só para dizer que é criminalística moderna, né?
né? Não é só ouvir o repeto, não. Também é o interpretar. É ver, E, repetir e interpretar. e Aí, grande peso dizendo há isso. sobre o perito, né? Quando ele tem que fazer isso. Uhum. Mas são poucos que conseguem essa interpretação. É, quando a interpretação é bem feita, serve de um auxílio enorme para um médico, né? O médico que vai fazer depois a necrópsia, quando ele pega uma boa narrativa ali, uma narrativa bem feita no BIC, ele faz uma necrópsia depois show de bola, porque ele vai sendo muito guiado, muito seguido. Muito, muito bom mesmo. Não, e Então, é bom a coisa você falando isso, que eu, quando eu escrevo lá no boletim cadavérico, eu deixo bem detalhado ali, porque eu quero que realmente ele siga aquilo que eu escrevi para o laudo dele bater com o meu, pô. A não ser que realmente esteja estranho. Se tiver senão alguma coisa depois estranha, mas se tiver tudo como eu escrevi ali, normalmente ele repete no laudo aquilo que eu escrevi no BIC. quando os dois são harmoniosos, né? Quando todas as provas são juntadas, né? Quando a peça todinha ela está pronta, que o juiz ele vai analisar, é muito bom para ele. Agora o perito dizendo uma coisa, o médico dizendo outra, o delegado dizendo outra. Imagine a bola, né? Que isso não vira. De fato, eu vi recentemente, eu trabalhei no último plantão, lá em Uricuri, teve um caso de um corpo em putrefação, o corpo foi achado em decúbito ventral, né? E já estava em estado avançado de decomposição, e a perita, ela achou que era homicídio, apesar de não ver uma marca visível de homicídio. Então ela achou que era homicídio e ela fez uma indicação no boletim, né, para o médico, pedindo que verificasse o crânio bem direitinho, tal, que rebatesse para ver se achava alguma lesão, porque assim, visivelmente não dava para ver que era um homicídio, mas o contexto narrava isso. Mas o que aconteceu foi o seguinte: quando o corpo chegou em Petrolina, que o médico fez a perícia, de fato, era um homicídio, arma contundente e tal. Então, olha como é legal quando se casa, né? Então, o médico leu o que o perito falou, seguiu, fez a risca ali, no final tudo se casou e, de fato, era um homicídio. E para a gente, enquanto polícia, é importante, né? Não deixar passar uma situação como essa. Você mesmo sabe mais que eu. Então, aí, ó, seguindo, tem aí a palavra personagem. Muita gente fala assim, por exemplo, eu, Sátiro, a minha personagem favorita é o Batman. Eu gosto, tenho coisas, camisas e tal, chinelo do Batman, tal, só não tenho o dinheiro que o Batman tem ainda. Mas minha personagem favorita é o Batman. Mas olha como fica estranho. Minha personagem favorita é o Batman. A maioria das pessoas diriam erroneamente que o meu personagem favorito é o Batman. Personagem é um substantivo, e assim como qualquer outro substantivo na língua portuguesa, nossa língua, todo substantivo terminado em gen, G-E-M, é feminino. Então é só você parar um pouquinho e começar a pensar aí, ó. Engrenagem, garagem, viagem, folhagem, paisagem. Não existe nenhuma palavra terminada em gen que não seja feminina. Inclusive personagem. Personagem é o mesmo que pessoa. Personagem e pessoa é a mesma coisa. Inclusive, a expressão mais correta que nós falamos, mais erudita, é persona, né? Por exemplo, fulano é uma persona legal, é uma pessoa legal, é uma pessoa gentil. Então, eu nunca diria, eu conheci pessoa. Eu diria, eu conheci uma pessoa. Porque personagem e pessoa é a mesma coisa, e isso aí é feminino, e tudo é feminino. Agora, é lógico que durante anos se usou muito o personagem, a TV falou muito isso, né? As novelas e tal, e aí fixou na cabeça das pessoas, né? As pessoas até se confundem muito quanto a isso, mas é feminino. Mas tá aí. O texto narrativo tem personagem, tem falas, tem contexto, tal, tem todo uma série de coisas. E aí eu deixei em vermelho a palavra crônicas, está marcada em vermelho. Por que eu deixei crônicas marcado?
Esses nomes que são maiores, narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo, injuntivo, esses nomes, eles marcam os tipos textuais. Os nomes menores que estão entre parênteses são os gêneros textuais. Gênero textual, na verdade, é tudo. Uma carta, um bilhete, uma ameaça, uma mensagem. Toda forma de comunicação, seja escrita ou não, é um gênero. Inclusive o gesto. Né? Se eu falar assim no gesto, ó, depois, falar com você, se eu só gesticular e a pessoa entender, isso é um gênero. Que gênero é esse? Gesto. Doidice, né? Abestalhação, mas é um gênero. Então, toda forma de comunicação é um gênero. Porém, as crônicas é o gênero textual que mais cai em prova. As bancas, elas adoram usar crônica na prova de português. Por que eu estou falando isso? Porque quem não tem costume de ler crônicas pode passar a ler a partir de hoje. Terminou ali o seu dia, seu momento, sei lá, pô, vou relaxar um pouquinho. Teve um momento durante o dia, uma folga. Deixa eu dar uma lida numa crônica. Se você colocar no Google crônicas e colocar as pessoas que são mais comuns em prova, né? Lígia Fagundes, Fernando Veríssimo, Fernando Pessoa. Depois eu posso fazer uma lista de cronistas que são mais usuais em prova e deixar disponível para vocês no grupo que vai ser criado, né? Entre professores e alunos. Para que vocês, numa folga, vá lá procurar uma crônica, dar uma lida e tal, para que vocês possam ir se acostumando com a linguagem desses caras. Porque na prova é isso que vai acontecer. O que é uma crônica? Uma crônica é um texto curto, em que normalmente quem escreve fala de um assunto bem contemporâneo. Atemporal, na verdade. Atemporal. Contemporâneo não, porque contemporâneo seria novo. Não é uma... a crônica é bem assim, pegam sempre uma nuance social. Vou dar um exemplo. Um menino passando fome. Aí o cara vai e resolve fazer um texto sobre aquilo. É lógico que as crônicas têm muito aquela carga de opinião pessoal, então o cara vai fazer uma crítica sobre aquela figura de um menino passando fome. Se você parar um pouquinho para pensar, a figura de um menino passando fome não é algo novo. Durante toda a história da humanidade, em algum momento, a figura de um menino passando fome incomodou alguém. Então, é isso que é crônica. É um texto, normalmente curto, de opinião, em que o autor vai falar sobre um assunto atemporal. Seja sobre um esgoto a céu aberto, um lixão, uma pessoa pedindo dinheiro no sinal, alguém roubando a vida de outra pessoa, seja psicológica ou fisicamente, ou seja, são assuntos que não precisam de uma data para que você diga que ele é importante. Então, é isso aí. Nas provas recentes que ocorreram agora, tanto da PRF quanto da PF, teve crônica. Na última prova que a OCP fez para o ITEP, lá no Rio Grande do Norte, eu estava vendo mais cedo a prova de agente de necrópsia, já começou com uma crônica, ou seja, não perder tempo. Depois eu vou fazer essa listinha, né, a gente todos juntos. Lívia está até já comentando aí que seria ótimo, né, que seria legal. Eu vou fazer isso, e aí eu posso, inclusive, em uma aula ou outra, tirar um momentinho ali de 2, 3 minutos e estar lendo uma crônica com vocês. Gente, vamos tirar um momentinho aqui para a gente ler junto uma crônica, aí eu vou e transmito a tela e a gente lê juntos. Daqui a pouco, quando você chegar na prova que você pegar, você vai sentir familiaridade com o texto, mesmo que você não conheça o texto. Poxa, é um texto que fala disso, eu já li um outro parecido e tal, então isso faz com que a prova seja muito mais fácil. Então, os textos dissertativos, que são textos de opiniões, aí tem ali crônica no texto dissertativo e crônica narrativo. Como eu falei, crônica é um texto pequeno com um assunto do cotidiano. Se esse texto tem um ar mais impessoal, com opiniões, com argumentos, com dados e tal, eu vou chamar essa crônica de dissertativa. Se a crônica trata de um assunto do cotidiano, mas tem personagens ali interagindo, aí eu vou chamar a crônica de narrativa. Crônica é um gênero, não é um tipo. Então, ela pode aparecer em diversos tipos diferentes.
Então, o dissertativo é aquele que sempre tem opinião. Qual é a característica primordial do texto dissertativo? É a opinião do autor. Não existe nenhum tipo, nenhum gênero, nenhum texto dissertativo em que o autor não opine. Seja um artigo de opinião, como eu coloquei, uma monografia, um TCC, um trabalho de conclusão de curso, né? Uma canção. Se eu vou fazer uma canção com um ar mais dissertativo, eu vou na minha canção colocar a minha opinião, é algo óbvio, é uma questão óbvia. Então, para quem não sabia, existem até poemas que são dissertativos, né? Então, é muito além daquilo que o livro traz. O livro, quando eu falo livro, estou falando dos professores de português que gostam de fazer livros de gramática. Normalmente ele limita muito a língua ela é muito, muito dinâmica, muito ampla, muito maior do que a gente normalmente faz quando coloca num globinho. Então, ali, o texto expositivo, ele só traz informações, mas ele não traz opinião. É o caso do dicionário, tal, notícia. O cara traz a informação, mas ele não se envolve com a informação. O injuntivo, normalmente são textos que dão opinião sobre alguma coisa. Por que a bula de remédio é um tipo injuntivo? É uma opinião. Porque a própria bula, quando você vai ler, por exemplo, uma bula de remédio, ela diz assim, ó, recomenda-se. Ou seja, não é uma ordem. Recomenda-se que pessoas de tantos anos tome X dose. Ou seja, é indicado que se faça isso. Não é uma ordem. A gente normalmente fala que são conselhos, né? São conselhos, opiniões. O texto preditivo, eu sempre falo assim, a prescrição médica, né? A prescrição médica, ela é algo que você não foge. Quando você diz assim, você tem até um remédio e uma bula, mas se o médico prescreve a dosagem que ele considera melhor para você, você vai seguir a ordem do médico. Então, os textos prescritivos são ordens. Normalmente, os editais, eles são exemplos de prescrições porque você não foge do edital. O edital diz, vai ser assim, a prova vai ser feita de tal forma, vai ser aplicada de tal jeito. Ali vira meio que uma lei. Você tem que seguir o que está no edital. Já o preditivo é um texto que prediz, ele prevê alguma coisa. São textos que falam do futuro. A gente pode achar que não, mas nós somos mais rodeados de textos preditivos do que o que a gente pensa. Quando você entra lá na página de um concurso, e a página diz assim, ó, abrirá inscrições para os cargos tal, o concurso X. É um texto que diz que vai acontecer tal coisa, então ali é um texto preditivo. Se você abrir um jornal, ler uma matéria, uma notícia, e na notícia falar assim, o Brasil passará por um recesso nas taxas de juros e tal. Isso ali é um texto que está falando do futuro, então ele também é preditivo. A Bíblia é um caso clássico, porque a Bíblia traz muitas profecias de coisas que ainda vão ocorrer e tal, e aí vai, previsões de tempo, né? Enfim, se eu continuasse agora falando de gramática, talvez ficaria muito cansativo para vocês. Então eu vou passar logo para as questões, né? Até porque a galera já é 9h42, a galera já está saindo aí, já está cansado, não está mais aguentando a aula. Mas aqui eu trouxe, depois desse material, eu vou disponibilizar ele aí, vou passar para o Tiago, né? E quem quiser, eu não sei como é que o Tiago vai fazer para vocês terem acesso, mas tem como vocês terem acesso a esse material. Eu coloquei aqui alguns comandos do que é compreensão e interpretação, que são coisas diferentes. Normalmente, quando o texto pede para você compreender, ele pede para que você fique preso exatamente ao que está escrito no texto. Tipo assim, compreende-se a partir da fala do autor. Você nunca vai fugir daquilo. Você tem que ficar preso ao que está escrito no texto. Esses comandos, eles sempre estão embutidos na questão. Você tem que ler a questão. Mas quando o texto pede para você interpretar o texto, aí ele quer que você vá além do texto. Tipo, acontece às vezes do texto estar escrito e você precisar de conhecimento de mundo para saber que aquele texto está batendo ali em uma informação
que você tem que ir além dele para compreendê-lo. Então, normalmente, isso é o que é mais comum em prova. Tem uma música que eu estava ouvindo hoje, que é Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica. Ele vai falando como ela era e como ele era. E aí tem uma hora na música que ele diz assim, ela era de leão e ele tinha 16. Tipo assim, ele dá um quebra na música do nada. Ela era de leão, o signo dela era de leão e ele tinha 16. Normalmente a gente esperaria que ele dissesse que ela era de leão e que ele era de outro signo. Mas do nada ele diz, ela era de leão e ele tinha 16. Nessa hora você tem que dar uma certa interpretada na música para entender o seguinte. O que o Renato Russo estava dizendo quando cantou a música era que ela era de leão e ele era de uma idade em que o signo para ele nem importava. Mas isso não está escrito na música. Você tem que interpretar, você tem que ir além do que está escrito. E é o que eu acho mais bonito. É quando você tem a capacidade de ver algo que não está escrito e saber que a partir dali você consegue chegar naquela informação. Isso não é fácil, mas é muito gostoso de se fazer. Nas outras aulas, eu vou trazer músicas para vocês verem como isso é muito forte. A música é cantada e aí você tem que ter uma sensibilidade para ir além do que está sendo cantado e saber que existe uma mensagem muito mais forte. Mas está aí os comandos. Quando uma questão quer que você interprete, ela traz isso. Ó, segundo o texto, o autor do texto diz, o texto informa que, na opinião do autor, ou seja, isso tudo é compreensão textual. Quando a interpretação, aí tem outros comandos, que é depreende-se, infere-se, conclui-se a partir do texto, ou é possível deduzir, ou seja, isso tudo são comandos e questões que querem que você vá além do texto. Está aí para vocês, depois vocês vão ter acesso aos outros comandos todos, né? Aí tem umas perguntas que são chave, para quem depois ficar em dúvida, eu coloquei perguntas-chave, porque não tem esse plural mesmo. É perguntas-chave, não perguntas-chaves. Chave no original é um objeto de abrir porta. Então, eu vou dar uma dica de português bem simples. Todas as vezes que você estiver usando uma palavra fora do original, essa palavra não tem plural. Se a palavra no original é uma coisa e eu estou usando ela de outra forma, então ela sempre fica no singular. Eu vou dar um exemplo. A palavra fera é uma das palavras que mais se usa nos cursinhos de forma errada. Fera é um bicho, é um demônio, né? Um bicho, um monstro. Uma fera no original é um monstro. Quando eu dou aula para vocês, eu quero que vocês fiquem fera. Se eu falar assim, vamos ter aula com os nossos feras, é o mesmo que está dizendo, vamos ter aula com os nossos demônios, nossos monstros, os bichos que assistem nossas aulas. E não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer fera no sentido de ficar muito bom em alguma coisa. Então, fera não tem plural. Só quando for bicho mesmo. Eu cheguei no mato e tinham duas feras me enfrentando. Dois bichos grandes, que eu não sei o que era, que estavam me enfrentando. Mas os meus alunos, depois da aula de português, eles ficam fera. Então, toda palavra que eu desvio do original, eu sempre tenho que usar no singular. Vocês vão estudar muito e vão ser monstro para arrebentar a banca no dia da prova. Vamos ver aqui uma outra coisa. Quando eu digo assim, nós somos ponte. Os professores, eles são ponte de conhecimento. Eu não posso dizer os professores são pontes de conhecimento, porque ponte no original é um substantivo. Ponte é um negócio grande que a gente usa para atravessar de um lugar para o outro. Só que dali que tem plural. As pontes em Recife, do Recife velho, né, antigo, para o Recife novo, ali são pontes. Mas quando eu for usar a palavra ponte fora do original, singular. Nós somos ponte de conhecimento. E aí vai, sobre diversas outras coisas. Numa outra aula eu vou falar bem melhor sobre isso, sobre quando a gente estiver vendo concordância. Mas tá aí, perguntas-chave
para compreensão textual, para você nunca viajar na maionese. E pulando aqui, eu ia fazer uma demonstração bem rápida sobre o que seria análise morfológica, semântica e sintática, mas eu prometo que em nosso próximo encontro já vou começar por isso aqui, para vocês saberem que o português se divide só nisso. Morfologia, semântica e sintaxe. Sátiro e todas as outras coisas, tudo está embutido aí. Quando você aprende de forma muito simples a diferenciar o que é morfologia, semântica e sintaxe, você basicamente transforma o português em 3 partes simples de se estudar. É aquele lance de alunos começarem a estudar português, mas não entenderem a sequência correta, porque o português, tudo está ligado. Então, às vezes, você está estudando, sei lá, até por o próprio edital. Vou pegar o edital, assunto por assunto. E, às vezes, um assunto exige que você tenha outro conhecimento, e aí, do nada, você fica meio perdido. Então, eu gosto de seguir uma sequência mais lógica para entender o português. Você vai seguindo a sequência lógica, e aí o português vai ficando fácil de se entender. É mais ou menos assim. Eu gosto de fazer de maneira bem simples mesmo. Mas morfologia é quando eu falo de classes gramaticais. Por exemplo, as aulas de Sátiro. Poderia ser aula de matemática, aula de física, aula de química. Quando eu digo de que as aulas, estou falando de um adjetivo. Lá embaixo, sintaticamente falando, as aulas de Sátiro são legais. O adjetivo vira um adjunto nominal. Então, morfologicamente, adjetivo, sintaticamente, adjunto nominal. E a banca, ela cobra isso e mistura, né? Fazendo analisando sintaticamente tal palavra. Aí ela quer que você diga o que é sintaticamente. Analisando morfologicamente, ela quer que você diga o que é morfologicamente. Durante o curso, eu quero que isso fique bem esclarecido na mente de vocês. E a semântica é o sentido. É o sentido, não tem nada a ver com regra gramatical, e as bancas adoram isso. Elas colocam um texto, e aí elas tiram um trecho do texto e dizem, essa expressão é o mesmo que, aí vai e coloca uma outra expressão. Então, o sentido é o mesmo que a semântica, e é peso em qualquer prova. Tá aí um exemplo, ó. As aulas de Sátiro são... Eu botei foda com PH, para não ficar... Pode ser que tenha alguma criança ouvindo ou assistindo a aula. Aí eu botei PH, né? Para ficar tipo... Mas é foda mesmo. As aulas de Sátiro são foda. Aí eu coloquei, semanticamente, nesse sentido, foda é algo legal, né? É algo muito bom. Tipo, poxa, esse sorvete estava muito gostoso, estava foda. Quer dizer que era muito bom o sorvete. Mas quando você volta da prova e alguém fala, como foi a prova? E você diz, rapaz, foi foda. A banca foi foda, botou para arrombar na gente. Já foda aqui, a mesma palavra vai assumir um outro sentido, um sentido de ser ruim. E quando você canta lá aquela parte da música, meu pai é foda e eu sou fodinha, minha namorada até falou isso hoje para mim, brincando, né? Meu pai é foda e eu sou fodinha. Aí você já sabe o que é isso aí também, né? E aí segue. Mas aí, terminando aqui a nossa aula, eu ia falar sobre acentuação gráfica, mas não vai dar tempo. Eu vou já passar para as questões aqui, e a gente vai fazer o seguinte, como já são 9h52, e eu não dei nem tempo para vocês perguntarem, nem nada e tal, eu vou colocar esse material, e vou colocar o gabarito, né, para vocês, o material e o gabarito, depois, e vocês baixam esse material, tentam responder as questões, e depois conferem lá no gabarito, para a gente não perder tempo, e eu abrir agora para vocês fazerem alguma pergunta. Se quiserem fazer alguma pergunta, para a gente já caminhar para o encerramento da nossa aula. Ó, essas questões aí, só para vocês saberem, são todas questões da banca. Eu não criei nada. E são questões que não precisam de um texto. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente a banca coloca o texto e coloca as questões para que você leia as questões e volte lá no texto para tirar dúvidas. Mas eu selecionei dessa prova, essas questões são da prova de agente de necrópsia, eu selecionei só questões de gramática, e são todas questões que você não precisaria do texto para entender.
Espero que vocês entendam o que eu estou falando. Só a partir do enunciado e das próprias questões das assertivas, vocês já conseguem responder sem ter nenhuma dificuldade, independente de um contexto. São questões de gramática mesmo. Aí tem a primeira questão, a questão de acentuação gráfica. A segunda questão é uma questão de significado, que a gente chama de sinônimos e antônimos, está em todo edital, para você entender que aquela palavra significava outra expressão. A terceira questão é uma questão também de significado, de sentido. A quarta questão é outra questão de acentuação gráfica, tudo da mesma banca. A quinta questão é uma questão de separação silábica. A banca cobrou separação silábica. E a sexta e última questão é uma questão de... Poxa, o termo destacado. Recentemente estive cuidando de meu pai de 17 anos que submeteu a uma implantação de um marca-passo. Afirma que essa última questão, o termo destacado é a crase. Portanto, você pode ler as assertivas. Possui um acento grave por causa disso, possui um acento grave por causa daquilo. Então, é a questão que... Deixa eu só pegar aqui bem rapidinho para vocês. Porque na própria questão, ela só marcou a crase mesmo, só para ver se tem outra coisa além da crase. Então, você está vendo aí a crase, se submeteu à implantação, é essa crase aí. Ele quer que você faça a assertiva de acordo com a explicação dessa crase. E pronto. Para que a gente não perca mais tempo e a nossa aula já vai acabar, eu vou parar a apresentação aqui, tá? Vou parar essa apresentação. Vou só adicionar o gabarito, que eu não fiz um gabarito porque eu queria corrigir as questões já durante a aula. Mas aí eu falei pra caramba, vocês não falaram muito, eu fiquei muito empolgado. Mas eu vou adicionar só o gabarito e forneço o material para o curso, e o curso vai disponibilizar para vocês. E vocês abrem em casa, guardem com muito carinho esse material, porque ele é muito top. Já, de fato, é o primeiro material da nossa aula. Não foi uma aula assim, tipo, eu vou enrolar os meninos hoje, não sei o quê, e na próxima aula é que eu vou dar aula de verdade. Não, isso aí já é o material da aula mesmo. Hoje é nossa primeira aula. É uma aula aberta, porém, conta-se como nossa primeira aula de verdade. A Alana está até confirmando aí. Tá? Porque tem muito cursinho que vai dar aquela primeira aula, aí dá uma aula cheia de shows e fantasias e não sei o quê, e tal, e vendendo sonhos, né? Venha fazer o curso conosco, e aí você vai fechar os olhos e o assunto vai começar a entrar na sua cabeça sozinho, não sei o quê. Não, isso aí é coisa de Satanás. Quem mente é filho de Satanás. Hoje é nossa primeira aula de fato, e nós tivemos o cuidado de preparar um material para ser o primeiro material da aula. Semana que vem vai ser o nosso segundo encontro.